Me dá foto do professor, ele se chama Robson, tem 48 anos, solteiro. Ele mora sozinho em Governador Valadares, no interior de Minas Gerais. É um professor querido pelos alunos, dá aulas no teatro e também participa de um grupo teatral. Os colegas professores, vêm para mim, por favor, estranham quando o Robson falta na escola 2 dias seguidos. A direção da escola liga para o celular do professor, ele não atende. Eles vão até a casa do professor. Quando chegam onde ele morava, sentem um cheiro muito forte e chamam a polícia. Acredita que o professor Robson estava morto há 4 dias? A casa inteira revirada e no corpo marcas de espancamento. A polícia suspeita que o assassino era alguém que ele conhecia, porque não tinha sinais de arrombamento na porta. O assassino, antes de fugir, trancou o portão da casa pelo lado de fora. E a dúvida, até hoje, é eterna. Quem é o assassino do professor querido pelos colegas? A mulher, que não quer mostrar o rosto, também tem medo de ser vítima da impunidade. Ela não se importa em falar sobre o filho, mas não quer expor o semblante de uma mãe que sofre há 6 anos com a vontade de ver o homem que matou o filho dela preso. A senhora acha que o dia que descobrir quem foi que fez essa barbaridade, a senhora acha que dá uma acalmada no coração? Não, eu sei lá, eu não tenho nem ideia como pode acontecer. Eu acredito que eu não quero nem ver o sujeito. Minha ideia é essa, nem ver. Robson Rocha Barbosa tinha 48 anos quando foi assassinado dentro de casa. O crime aconteceu em maio de 2011, na véspera do Dia das Mães. Ele era muito caseiro, né? Gostava muito de ficar lendo, escrevendo. A vida dele mais era escrever e ler, né? Gostava demais. De até obrigar a mim, eu acabava ficando até doente de tanto estudar, né? Era uma pessoa tranquila, né? Muito amigável com os irmãos. Muito gostava de bagunça, de briga, principalmente. Era muito difícil ter uma discussão com algum dos irmãos, com alguém, né? Robson era professor de artes, tinha um bom relacionamento com os colegas e gostava de estar sempre ajudando outras pessoas. Não sei se foi isso que aconteceu no dia, ou sei lá, né? Ninguém sabe, né? Ele já chegou a levar alguém para morar com ele, assim, que ajudou na rua? A senhora me falou que ele levou, inclusive, para fazer teatro, né? Ele levou para fazer teatro lá em Patinga, mas não sei como que esse cara lá, né? Foi algum abrigo, alguma, como se diz, república, né? Com muita gente, né? Mas era a pessoa que morava na rua? Não, esse rapaz só, né? Que ficava na rua, mexia com droga, né? O professor era uma dessas pessoas que gostam de causas sociais. Se envolveu com grupos teatrais muito cedo, começou a escrever e a encenar com menos de 10 anos de idade. Começou assim, com montagem de revistinha, de em casinha, fazendo fazendinha, aquelas coisas, né? Aquelas revistinhas de desenho. A participação em grupos teatrais fez aumentar o ciclo de amizades. E em pouco tempo, ele decidiu deixar a casa dos pais. O professor Robson morava nesse apartamento sozinho e foi aqui que o corpo dele foi encontrado 4 dias depois do assassinato. Os colegas acharam estranho, porque ele não apareceu para trabalhar nem na segunda e nem na terça-feira pela manhã. Então decidiram ligar para o celular dele, só que ele também não atendeu o telefone celular. Por isso os outros professores optaram por vir até a casa do professor Robson para saber o que estava acontecendo. E aí, quando eles subiam a escada, já sentiram um mau cheiro. Foi aí que eles ligaram para a polícia. Maiara é secretária em uma escola que funciona no mesmo prédio. Ao ver a movimentação no local, ofereceu ajuda e abriu o portão para a entrada dos professores. Falei que a gente tinha a chave e poderia abrir para ver se tinha acontecido alguma coisa e o cheiro estava muito forte. Maiara conta ainda que eles tiveram acesso ao interior da casa antes mesmo da chegada da polícia. Foi o irmão dele que arrombou a porta. Quando arrombou a porta, o corpo dele estava enrolado lá em cima. As chaves foram encontradas na sacada do apartamento. O quarto estava revirado, tinha bagunça e as roupas foram espalhadas na cama e no chão. Para a polícia, o criminoso quis simular um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Só que nada foi levado do apartamento. O professor Robson tinha um corte profundo no pescoço e muitas marcas pelo corpo. Sinais de quem lutou contra o agressor para evitar a morte. Na época, a polícia suspeitou de que alguém conhecido tivesse entrado no imóvel, porque não havia sinais de arrombamento. E mais, o assassino ainda saiu e trancou as portas pelo lado de fora. O delegado, que comandou as investigações na época, gravou várias entrevistas e falou da proximidade do assassino com o professor. Todos os indícios levam a crer que a pessoa que cometeu esse crime era uma pessoa próxima à vítima, muito próxima,
que entrou na casa com a permissão dessa. Tava tudo trancado lá em cima. Parece que tentou livrar porque aqui tem a porta e ainda tem uma porta que parece que vai para a cozinha. Ele estava no meio dessa porta enrolado, então foi arrastado, estava meio bagunçado lá dentro. A polícia descobriu na casa uma guimba de cigarro que estava dentro do quarto, onde o corpo também foi deixado. Os policiais encontraram ainda muitas marcas de impressão digital em alguns móveis. Tinha também muitas pegadas. Todo o material foi recolhido e analisado pelos peritos da Polícia Civil. No apartamento também tinha um bilhete escrito à mão. O pedaço de papel foi encontrado na cômoda, dentro do quarto, e dizia: "Estive aqui procurando você. Não atendeu o telefone. Volto depois." Até um vídeo de uma câmera de monitoramento da rua foi recolhido pelos policiais civis, mas também não ajudou a descobrir o assassino. Um detalhe importante pode ter atrapalhado as investigações. Apesar de não ser festeiro, o professor gostava de receber os amigos em casa. Por isso, tinha muitas pegadas e impressões digitais dentro do apartamento. Robson morou no mesmo endereço por mais de 2 anos e isso fez com que os vizinhos se acostumassem com ele, principalmente porque o viam chegando sempre no final da tarde. Normalmente ele subia, se trancava dentro de casa. Nada de festas, nada de bagunças, nada de algazarra. E claro, tudo isso fez todos por aqui ficarem assustados com a brutalidade do crime. A gente via porque a gente entregava ele as correspondências, coisas assim, alguma coisa, quando alguém vinha procurar ele também. Aí a gente dava o recado a ele. Mas fora isso, ele chegava, só cumprimentava quando estava, porque aqui quando não tinha ar, ficava aberto. Aí ele cumprimentava e subia e depois saía. Várias pessoas foram ouvidas pela polícia. Muitos amigos de teatro, colegas professores, alunos. Mas até hoje ninguém foi indiciado como suspeito. A falta de solução incomoda a família e aumenta a angústia. A ferida não cura, minha ferida que não cicatriza é essa. Tanto de doença como de morte, assim, assassinato. De qualquer maneira, a morte é triste. De um jeito ou de outro, ela deixa cicatrizes. A polícia não fala sobre as investigações que correm em segredo de justiça há quase 7 anos. Enquanto isso, a mãe do professor segue concedendo entrevistas sem mostrar o rosto, com medo de também ser vítima do assassino. De qualquer maneira, a mãe é a pessoa principal que tem que saber das coisas, né?